Nesse vídeo aqui eu quero revelar para você grandes segredos, verdades contidos na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Se você tem interesse de conhecer, quero te pedir para você ficar comigo até o fim deste vídeo, pois esse conteúdo aqui ele faz parte de uma série de vídeos onde nós estamos criando, dando uma introdução, uma resumida em nosso curso básico em teologia bíblica. Por isso eu quero te pedir para você não sair deste vídeo. Pois bem, antes de nós entrarmos aqui profundamente em nosso vídeo, quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário também, que é extremamente importante para nós, e compartilhe deste vídeo, e acione também o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo, você será notificado também. Nós temos também as nossas redes sociais, temos também os nossos cursos, caso você tenha interesse de conhecer. Pois bem, nós estamos aqui criando uma série de vídeos assim, conforme já mencionamos aqui, dando uma introdução do nosso curso básico em teologia. Um resumo em cada matéria teológica. Caso você tenha interesse de fazer o curso, um custo bem acessível, basta entrar em contato conosco. Você, além de receber videoaulas, também terá aulas ao vivo, terá também a nossa mentoria, receberá também um e-book para você seguir e o nosso suporte também. Então é um curso bem completo, onde nós nos preocupamos de fato com a aprendizagem do aluno, com que o aluno de fato possa crescer, como a Bíblia diz em 1 Pedro, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos aqui iniciar falando sobre uma matéria teológica extremamente importante, todos nós precisamos conhecer, a bibliologia. A bibliologia é a ciência que estuda a Bíblia. Ela se foca em estudar a Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. O livro mais vendido, mais traduzido para as línguas. É um livro extremamente poderoso, ao mesmo tempo que fala de coisas lá atrás, origens, né? Ela também fala do tempo presente e ela é muito mais atual do que propriamente os jornais de hoje, porque ela fala do futuro, das coisas que ainda vão acontecer. Por isso, é extremamente importante nós conhecermos as Escrituras, a Bíblia. Nós sempre recomendamos que, para todo aquele que de fato professa a sua fé, cristão, ele precisa pelo menos ler a Bíblia uma vez no ano. E se você tomar todo dia, por exemplo, de seu tempo de 10 a 15 minutos, ler 3 capítulos por dia, no domingo ler 5 capítulos, quando chegar ao final do ano você consegue concluir a leitura da Bíblia. A Bíblia contém 1118 capítulos, 31.173 versículos, depende da tradução. Mas no final você vai concluir a leitura da Bíblia. Mas vamos lá, o que é a Bíblia? A Bíblia é as Escrituras, a Palavra de Deus. Ela não contém, ela é a Palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que a Palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a Palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa. Por isso que Isaías capítulo 40, versículo de número 8 diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste, ela permanece eternamente. Por isso nós precisamos crer que foi Deus que de fato inspirou, num período de 1500 a 1600 anos, mais de 40 autores, pelo seu espírito para que pudesse escrever, homens que viveram em diferentes épocas. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. É apta
também para ensinar, redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja instruído para toda boa obra. E a Bíblia também ela vai falar em 2 Pedro, ela vai fazer menção, capítulo de número 1, versículo de número 20, 21, que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas foram homens santos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia não é um livro simplesmente histórico, um livro geográfico, um livro cultural, um livro poético, não. A Bíblia é um livro divino, inspirado por Deus. É um livro extremamente poderoso, a maneira que Deus tem se revelado para a humanidade, através da sua palavra. E nós vamos observar por que nós precisamos ler a Bíblia. Existem algumas razões assim. Primeiramente, para nós conhecer as verdades contidas nela. Lembra que Jesus disse em João, capítulo de número 8, versículo 32? Então conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Então, por meio deste conhecimento, nós conseguimos ser libertos. Liberto do quê? Do pecado, liberto da ignorância, liberto da incredulidade. Nós podemos ter a luz da revelação através do conhecimento da verdade. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que a ação de Satanás é cegar o entendimento das pessoas, para que as pessoas não compreendam, não entendam, não tenham um esclarecimento da verdade. Lembra quando Jesus disse na parábola em Mateus capítulo 13, Jesus fala sobre o versículo 19, ele fala com relação à parábola do semeador. E ele interpreta, ele disse, olha, quando a semente ali, Jesus está falando da palavra, ela foi semeada à beira do caminho, é aquela pessoa que ouve o evangelho, não compreende, e logo vem Satanás e arrebata, rouba a palavra. Então, nós precisamos conhecer para nós não permanecermos no plano, no propósito do inimigo, Satanás, que é o quê? Que é o juízo, que é a perdição. O plano de Deus é o plano para a salvação. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, mas o enviou para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o plano de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 3, que essa é a vida eterna, que venhamos conhecer a Deus como único e verdadeiro e a Cristo, o qual ele foi enviado. Então nós vamos observar atentamente, precisamos conhecer para compreender. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 8, sobre aquele eunuco, que ele estava ali, vindo da sua cidade, e ele era um tesoureiro, um homem de posição, e ele estava lendo as escrituras, Isaías capítulo de número 53. 700 anos, uma profecia que falava de Cristo, mas ele não estava entendendo. O Espírito Santo disse a Felipe, chega ali, no seu veículo, que era naquela época um grande transporte, e ele chegou. E a Bíblia diz que logo ele perguntou para Felipe, o evangelista. O profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Aí Felipe começa a evangelizar e pregar a Cristo, onde ele tem um claro esclarecimento, e ali professa sua fé, desce as águas para a confirmação da sua salvação. Mas é extremamente importante, Atos capítulo 17, versículo de número 11, a Bíblia diz que existia, quando Paulo estava evangelizando, pregando, um grupo, uma cidade em Bereia, eles iam à igreja, ao culto, ouviam a palavra, e a Bíblia diz que eles eram mais nobres que os de Tessalonicenses, porque quando eles chegavam em casa, eles pegavam as escrituras e examinavam se aquilo que foi ensinado, pregado, de fato, correspondia com a palavra. Então, por essa razão, nós precisamos conhecer as escrituras, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Como ler a Bíblia? Nós precisamos ler a Bíblia pedindo que o Espírito Santo seja o nosso intérprete. O tema central da Bíblia é Jesus, o intérprete é o Espírito Santo. E nós vamos observar que Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 26,
falando sobre a vinda do Espírito Santo, que quando ele viesse, ele nos ensinaria tudo, nos faria lembrar de tudo que Jesus havia dito. Então é o Espírito Santo que abre a nossa mente para nós podermos entender cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada texto, cada palavra. Por isso que é extremamente importante nós, antes de nós lermos a Bíblia, orarmos, pedirmos: Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, para que eu compreenda a Tua palavra e seja abençoado através da leitura dela. Mas o interessante é que nós precisamos ler a palavra sobre 3 propósitos que Esdras nos ensina. Esdras capítulo 7, versículo 10. O primeiro propósito que Esdras assentou no coração em conhecer a lei e a palavra de Deus foi esse: conhecer, se aprofundar. Não foi simplesmente ficar no superficial, seco e raso, não, foi conhecer profundamente. E a Bíblia diz: prossigamos em conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Nós precisamos. E nós vamos observar que o segundo propósito de Esdras foi em viver, em praticar a palavra. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nós não podemos simplesmente sermos ouvintes da palavra de Deus, mas sermos praticantes. E nós vamos observar que o terceiro propósito de Esdras em relação à lei do Senhor, a palavra de Deus, estava relacionado em ensinar. Não podemos simplesmente conhecer para nós. Nós precisamos compartilhar, pregar o Evangelho. Como Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então a responsabilidade é nossa de pregar. Mateus capítulo de número 28, versículo 18 ao 20, Jesus disse sobre: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a vos guardar todas as coisas que tenho vos dito. Então, esse é a nossa introdução, o nosso resumo ao nosso curso básico em teologia. Caso você tenha interesse de conhecer, fazer o curso de maneira completa, além de você receber aulas ao vivo, você também vai receber também a nossa mentoria, o nosso suporte, um e-book. Você vai ser acompanhado quanto ao seu crescimento. Entre em contato conosco e nós vamos te explicar como funciona o nosso curso em teologia. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, deixa o seu like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Também acione o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo você será notificado. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!